Bom, boa noite. Bom, a ideia nossa da confraria é sempre estar fazendo debates envolvendo a questão filosófica e a questão da sociedade. Né? E aí hoje a gente escolheu discutir um tema que para a gente, como maioria masculina na confraria, é meio complicado, mas justamente por ser complicado a gente resolveu ousar desafiar, fazer um debate sobre o ser mulher na sociedade hoje. Né? E aí a gente convidou a professora Tana, que a gente gostaria de convidar para passar aqui para dar uma palavrinha com a gente. Ana Lúcia. E a companheira Ana Lúcia, do movimento feminino, né? Coletivo feminino, né? A questão assim que eu sempre erro o nome. Carol. Por favor, Carol, acompanhe a companheira Ana Lúcia. A ideia é a gente estar trocando ideias, ter uma roda de conversas. Também vai aparecer do que vocês vão falar, que é a questão do aborto, é a questão da mulher como sujeito do seu próprio corpo, e a violência que o Estatuto do Nascituro promove a mulher, as mulheres, melhor falando. E eu vou começar com uma teoria, porque, na minha visão, o que envolve a maior parte das violências feitas às mulheres é uma concepção de um essencialismo, ou seja, uma concepção que tenta definir, limitar abstratamente, teoricamente, a priori, o que significa ser mulher. E isso vai justamente na contramão das construções históricas de cada mulher, que cada mulher faz de si mesma. Então eu vou falar um pouquinho, quem é da filosofia já sabe, a partir da filosofia do Sartre, da Simone de Beauvoir, para explicar como que no lugar desse pensamento essencialista nós ganharíamos muito se nós pensássemos mais a partir da existência, da vivência, das construções do que em essências ou naturezas. A filosofia, que eu vou falar rapidamente, e é do que eu vou partir, é do existencialismo, e a frase famosa do existencialismo, que define o existencialismo, é justamente que a existência precede a essência. E o que significa isso? Significa que não há uma essência, um ser, uma natureza dada de antemão ao ser humano. E se é assim, também não há uma finalidade da nossa existência. Ou seja, para utilizar um exemplo que o Sartre fala num texto bastante curto, Existencialismo e Humanismo, colocar primeiro uma essência significa eu quero construir algo para cortar no papel. Então eu construo um corta-papel exatamente de tal modo para que ele corte o papel. Ou seja, eu quero um instrumento para alcançar um fim, e eu crio esse instrumento justamente para conseguir essa finalidade. É exatamente isso que o pensamento essencialista pensa em relação não só à mulher, mas em relação ao ser humano. Nós nascemos com tais e tais características para exercer tais funções, para atingir alguns certos fins. E é justamente o contrário disso que o pensamento de Sartre propõe. Sua proposta é de que primeiro existimos para depois sermos. Não há nada dado de antemão. É ao nascer que começamos a construir a nós mesmos. E isso a partir justamente do modo como escolhemos viver, ou de outro modo, como agimos em relação ao mundo e às outras pessoas. No lugar, então, de uma essência que já determina uma finalidade de uma forma abstrata, independente do que queiramos ou não, a natureza é essa, então nós temos que realizar a natureza, nós temos aqui a noção de uma construção, e uma construção que é incessante, que se dá a cada momento da nossa vida. Em cada meio, em cada relação com os outros, nós construímos a nós mesmos e a imagem do que queremos ser. Se é assim, não faz sentido, então, dizer ser mulher. Não faz sentido, nesse sentido, ao menos, de buscar uma essência, de buscar uma natureza que seja comum a todas as mulheres. E é esse essencialismo que é necessário desconstruir
para chegarmos ao respeito e compreensão das singularidades. O que podemos dizer no máximo é que ser mulher é ter o gene XX no lugar de XY. É colocar uma questão biológica que identifica o ser mulher como ser de sexo feminino. Mas o que significa isso? Absolutamente nada. Dizer que ser mulher é ser XX não significa absolutamente nada em relação ao modo como a mulher deve vivenciar seu corpo, o modo como ela se deve comportar em relação à sua sexualidade e a todas as outras questões. Caberá a cada mulher vivenciar a sua feminilidade de uma certa maneira. O sentido, então, de ser mulher será dado por cada uma delas de acordo com o modo como ela constrói sua vida. Isso é essencial porque, em termos práticos, quais os problemas de se pensar a partir do essencialismo? Então, por que é preciso combater ou pensar a mulher como tendo uma natureza, uma essência? Isso é necessário ser combatido porque é a base, é o pensamento que é a base de uma série de práticas, e uma série de práticas que tentam justamente determinar e limitar as nossas possibilidades. E o que é que essa tal de essência diz que é ser mulher? Ser mulher, para esse pensamento essencialista, é colocar todas as mulheres como todos aqueles adjetivos que todo mundo deve estar cansado de ouvir, e se não está, deveria estar, como sensível, sensitiva, vaidosa, compreensiva, delicada, principalmente como aquela que deve ser mãe. No primeiro ano que eu comecei a dar aula aqui na UFES, foi em março, e assim que eu cheguei, em 2010, o RH mandou um e-mail para todas as mulheres com parabéns pelo Dia das Mulheres, com uma mensagem que era exatamente nesse sentido: seja vaidosa, seja feminina, seja alegre, seja sedutora, seja você, seja mulher. É exatamente isso que é o pensamento essencialista, é o pensamento que tenta colocar certas e determinadas características para todas as mulheres, independente de como cada uma se constrói, de como cada uma vive. E, principalmente, é colocar uma identificação entre ser mulher e ser mãe. Tal como no exemplo do quarto papel, a finalidade da mulher, o que significa a natureza da mulher, é preparar-se para ser mãe. É a finalidade para a qual a mulher foi criada. E para isso, obviamente, é preciso antes ser esposa, é preciso antes casar. Então, esse pensamento essencialista coloca uma série de características que violentam a construção de cada mulher e já coloca de antemão uma finalidade e uma identificação entre o que é ser mulher e o que é ser mãe. Quais são as implicações práticas desse pensamento? Da educação é justamente eu preparar a mulher para que ela seja esposa, para que ela seja mãe. Não é à toa que um dos modos de dizer que uma mulher é casada é dizer que ela é mulher de. Há uma certa identificação entre falar é mulher e ser mulher de, enquanto que em relação ao homem não existe ele é homem de. Ele é marido, esposa, mas além da esposa existe a mulher como sendo sinônima daquele que vive com outra pessoa. Mas as implicações da educação, embora haja algumas mudanças ainda hoje, felizmente, mas a maior parte ainda da educação da mulher, da criança, é fazê-la brincar com bonecas e casinhas. O que é brincar com bonecas e casinhas é preparar uma criança para que ela seja mãe, para que ela seja casada. Então, há toda uma preparação para que a mulher tenha uma finalidade que coloca como sendo a natureza, quando na verdade ela é construída historicamente. Mais que isso, na própria educação da criança, da menina, há uma série de proibições que não são colocadas também para o menino.
A menina não pode subir na árvore, a menina não pode brincar na terra, a menina, ela tem, desde o início, proibida uma série de atividades que são liberadas normalmente aos meninos. No livro Segundo Sexo, no segundo volume, a Simone de Beauvoir coloca uma série de brincadeiras, de interdições à menina que tenta colocar-se como ativa, que quer subir a árvore, quer brincar na terra, é de certa forma um modo de conquistar o mundo, de se colocar como ativo. E quando isso é completamente proibido para as meninas, a gente constrói todo um muro de passividade, é aquela que não pode ir além de, é aquela que deve esperar, é aquela que deve cuidar bem da boneca, vestir-se bem tal como uma boneca se veste para conquistar o marido, para que fique ser mãe. Mais que isso, as consequências morais desse pensamento essencialista colocam um julgamento completamente cruel às mulheres que não se enquadram dentro dessas características. A sexualidade, para esse pensamento, em relação à mulher, é vista como tabu. Enquanto o menino é incentivado a mostrar os seus órgãos sexuais, a menina não pode falar sobre o assunto e mesmo antes de ter seios é proibida de andar sem camiseta. O corpo, então, por meio dessa educação, é colocado como algo de que a mulher deve se envergonhar e ela deve se culpar pelo desejo que todos sentimos. E ela deve se culpar justamente porque não é dado a ela possibilidades reais, concretas, de conquistar aquilo que ela deseja. Porque, partindo desse pensamento essencialista, o que a gente tem é que a mulher é essa, delicada, sensível, é aquela que deve ser protegida, primeiro pelo pai, depois pelo marido, claro, obviamente, pelo homem que protege a mulher, mas esse pensamento, então, coloca que a mulher deve esconder seus próprios desejos, que ela não é sujeito, e, ao sentir desejo, ela se culpa. Mais que isso, e aqui eu chego a uma questão mais, não que as outras não sejam concretas, mas mais concretas politicamente falando, esse pensamento traz reflexos jurídicos, que é justamente a questão do aborto e a questão que a gente tem visto muito ultimamente, a do Estatuto do Nascituro, que está para ser votado brevemente pela Câmara. E por que isso é um reflexo desse pensamento essencialista? Porque a proibição do aborto, o Estatuto do Nascituro, segue uma lógica que coloca a mulher como não sendo um sujeito que livremente se constrói. Se a mulher ela é objeto, passividade, se ela existe com a finalidade de ter filhos, obviamente ela não é dona do seu corpo. E por isso podemos intervir em qualquer momento que seja, dizendo que ela não é dona daquilo que ela fez e daquilo que ela carrega. Para quem já viu a primeira versão do Estatuto do Nascituro, isso aparece de modo muito claro. Tem duas versões, ele foi bastante modificado. O segundo é um pouco mais leve que o primeiro, que não quer dizer que é melhor, mas a primeira versão, a palavra gestante ou mãe aparece só uma vez. Então, ela é completamente, a mulher é completamente ignorada num processo que não existiria sem a mulher. E essa primeira versão segue uma lógica completamente perversa, e uma lógica perversa que faz sentido partindo dessa perversão, que é de que, já que a mulher só existe para garantir o nascimento da criança, então ela não pode, de forma alguma, proibir o nascimento de uma criança. Se ela é instrumento para o nascimento de uma criança, se ela é objeto, ela pode ser completamente desconsiderada, ela pode ser completamente ignorada, já que existe apenas para essa finalidade de que uma criança nasça. Pois, afinal, não é essa a finalidade de ser mulher? Para esse pensamento essencialista a mulher é essa que se prepara, que deve se preparar para conquistar um homem que vai cuidar dela, e por meio disso ela terá um filho.
E se é isso que é ser mulher, então, obviamente, poderíamos proibir a mulher de decidir sobre o que ela mesma é. É claro que eu não concordo com isso, eu estou falando com as consequências desse pensamento essencialista que quer colocar características completamente abstratas e diferentes a como cada mulher vive, mas mostrando como que esse pensamento leva na prática a uma série de atitudes que violentam, que ignoram a construção histórica subjetiva de cada sujeito. Então, o primeiro passo para sairmos dessa lógica cruel é sair, então, do essencialismo e compreendermos que cada um se faz numa construção histórica individual. Compreender que essa construção do ser mulher é feita de forma distinta para cada mulher. E se é verdade que só a mulher é capaz de ter filho, isso não significa de modo algum que devamos fazer uma identificação entre ser mulher e ser filho, e ter filhos. O sentimento materno não é de forma alguma um sentimento natural, é um sentimento construído, e construído justamente por toda essa educação que já coloca desde o início a criança, a menina, como sendo aquela que vai cuidar de uma outra criança. Reconhecer, então, saindo desse pensamento, nós poderemos reconhecer que ser mulher é uma das opções, que ser mãe é uma das opções que a mulher tem. Mas que isso, saindo dessa lógica cruel e abstrata, poderíamos ver de forma mais clara como o Estatuto do Nascituro promove violência às mulheres ao ignorá-las completamente. É a cada mulher, em cada circunstância, que deve ser recuperada e compreendida. E isso é urgente em um país que se diz laico, mas que de fato não é. E enfatizo quando eu coloco que essa questão é urgente em um país que se diz laico, que teoricamente é laico, mas que de fato não é, de forma alguma eu estou querendo colocar uma questão religiosa aqui. Pelo contrário, a questão é justamente compreender que a esfera política, democrática e laica não deve ser ditada por uma religião predominante, seja ela qual for. Então, de forma alguma, ser laico significa ser contra a religião, mas significa dizer que todas as religiões devem ser respeitadas enquanto religião. E, portanto, que a esfera pública, a esfera política, não deve se guiar por mandamentos de uma ou outra religião. E há também um argumento que se pretende laico contra a questão do aborto, que é a de que no mundo contemporâneo as mulheres têm livre acesso à pílula, à camisinha, e portanto, se ela ficou grávida, é problema dela e ela tem que arcar com isso. Isso também é uma armadilha que nós devemos evitar, porque esse argumento não é de forma alguma laico. Esse argumento se baseia num sentimento religioso, que é o sentimento de culpa. Errar uma noite não deve ser igual para quem não tem o desejo de ter filhos ao castigo de carregar um filho indesejado no ventre em toda a vida. Aquelas que desejarem ter filhos, ótimo. Nunca ninguém tirará seu direito de ter um filho, nem mesmo se fruto de um esquecimento de camisinha, nem mesmo se fruto de um estupro. O que falta é o respeito e compreensão moral e jurídico à mulher que não carrega em si esse desejo. A elas não deveria caber a culpa eterna por um erro de alguns minutos. Ou pior, por ter sido vítima de uma violência sexual. É disso que devemos nos libertar. Precisamos, então, nos libertar desses pensamentos e práticas essencialistas que abstrata e cruelmente querem nos determinar e limitar, e a mulher sempre muito mais que o homem. Só assim sairemos da hipocrisia de uma sociedade que insiste em fechar os olhos para a quinta maior causa de morte de gestantes no Brasil. Só assim sairemos da hipocrisia de uma sociedade que insiste em confundir e identificar a condenação ao inferno, esfera religiosa, com a criminalização e o envio à cadeia da esfera política pública.
Só assim as mulheres conquistarão sua subjetividade e liberdade. E mais, enquanto pragmaticamente, e é isso que importa aqui, há séculos nós nos livramos das noções de verdades eternas absolutas, enquanto pragmaticamente a morte for laicamente definida como morte cerebral, compreender que a mulher é dona do seu corpo, enquanto outra vida ali não existe. Enquanto o cérebro não existe, até o terceiro ou quarto mês da gestação. E isso é o mínimo que os países laicos aprovam, que a maior parte dos países laicos aprovam. Repito, isso é o mínimo. E é para esse mínimo que nós precisamos ainda, infelizmente, lutar. E para falar da luta, eu vou passar a palavra para elas, que concretamente sabem muito mais disso do que eu. Bem, boa noite, meu nome é Ana Lúcia. Antes de falar da marcha, eu quero falar um pouquinho de mim, porque Estatuto Nascitura me toca um pouco, né? Apesar de eu não ter sido vítima de estupro, aos 19 anos eu fiz um aborto, né? Clínica clandestina, 1995, curetagem, e assim, cara, não é bolinho, sacou? Não é uma situação que, é tranquilo, vai lá. Não é a mesma coisa de tomar a pílula no dia seguinte, não é um procedimento simples, entendeu? Eu tive várias complicações por conta da clandestinidade. Então, assim, desde ser violentada pelo médico que estava fazendo o aborto, eu não lembro muito bem, mas eu acho que rolou um estupro ali. Não sei, entendeu? Mas abuso com certeza rolou. Me chamava de vagabunda, putinha, esse tipo de situação o tempo todo. Quando minha mãe estava perto, era senhora, menina e tal. Mas até questionar, assim, quando você deu? Esse tipo de situação que a gente passa, entendeu? Quando a gente procura realmente uma clínica clandestina. Hoje já tem a questão dos remédios e tal. Enfim, eu fico sabendo praticamente de quase todas as meninas que abortam no meu ciclo de amizades e as amigas das amigas, porque todo mundo me procura de alguma forma para indicar onde compra o remédio e tal. O contato que eu tinha em Vila Velha está furado, porque minha amiga tomou 4 doses e não deu certo. E aí a gente se coloca numa situação ridícula, entendeu? Porque assim, o nosso corpo realmente não nos pertence, né? Essa questão da clandestinidade, da questão do aborto em si, quando a gente fala de Estado laico, né, a gente respeita todas as religiões, e inclusive as pessoas que não acreditam em nada, né? Ou então, assim, quando eu fiz o aborto, eu tive uma culpa danada, eu não sigo religião nenhuma, mas é muito difícil, nessa cultura que a gente vive, que a gente é criada, né? Casinha, bonequinha, não sei o que, a gente é criada para ser mãe. É muito difícil nesse processo você falar, não vou ser mãe, eu vou matar uma vida. Por mais que tenha todas as teorias, né, da questão, né, do córtex e tal, até o 3º mês, blá blá blá, mas a gente se sente culpada de qualquer maneira. Então, assim, lutar pela legalização do aborto é lutar pela dignidade de qualquer mulher que possa passar por esse tipo de situação, né? Nos países desenvolvidos, minha irmã, ela mora na Finlândia, ficou grávida na Finlândia, recebeu a notícia lá na clínica, aí eles falaram assim, você quer ter o filho? Aí ela ficou meio assim, como assim, né? Estão me perguntando se eu quero ter o filho ou não. Ela ficou chocada, porque aí depois ela me contou que lá o serviço é o seguinte, você quer ter o filho, beleza, você vai nessa portinha aqui, vão te acompanhar, os 9 meses, você ganha enxoval completo, pré-natal, tudo bonitinho, tal. Se você não quer ter, você vai para um outro lugar que vai ter acompanhamento psicológico, vai fazer o aborto e vai te acompanhar até você sentir legal, entendeu? Porque assim, é o mínimo, né? Porque a mulher não escolhe estar naquela situação. Então, eu passei por isso, foi há muito tempo atrás, enfim, não fiz o aborto nos anos 2000, digamos assim, eu não sei qual que é a tecnologia nova, mas de qualquer maneira, a situação não é fácil para qualquer mulher que passe por isso. Por mais decidida e tranquila a mulher siga por isso, assim, fisicamente é muito brutal também. Então não é um procedimento cirúrgico tranquilo, né? Deveria ser, mas não é. Então por isso que a gente defende a legalização do aborto, para minimamente a gente ter dignidade nesse mundo, enquanto mulher. Porque a gente não serve só para ser mãe, a gente não está nesse mundo só para procriar, né? A gente está aqui para diversas outras coisas e tem momentos na nossa vida que a gente pode escolher ou não ter um filho. Né? É o mínimo que a gente
que é nesse mundo. Bem, dito isso, vamos falar da Marcha das Vadias, né? Eu faço parte do coletivo Feminina, a Carol está aqui, daqui a pouco fala também. Eu queria falar um pouco da construção que se deu esse ano, ano passado, da onde que veio a marcha. Eu acho que todo mundo aqui mais ou menos deve saber a história da marcha, né? Que surgiu no Canadá, numa discussão na universidade, um policial lá estava para dar dicas de segurança, uma menina perguntou o que ela podia fazer para evitar, né, ser estuprada, porque estava tendo vários casos de estupro. A UFES é uma universidade muito estranha. Quando eu estudava aqui, tinha um rapaz que gostava de se masturbar na biblioteca, a gente denunciava e não acontecia nada. Enfim, universidades são propícias a isso, né? Tá tudo escuro, né? Povo animado, né? Acontece, né? Aí o policial me vira e fala para a menina parar de se vestir como vadia e tal. E daí surgiu a marcha, a menina se revoltou, juntou uma galera e estamos aqui. Né? A marcha se tornou mundial, porque eu acho que toda mulher que tem o mínimo de discernimento, ela fala assim, peraí, por que não? Por que eu não posso andar desse jeito? Por que eu não posso ser assim? Por que eu não posso ir em tal lugar? Né? E a gente é culpabilizado o tempo todo, né? Porque, né, outro dia eu estava andando, estava viajando para o interior a trabalho, parei num posto para almoçar, tinha um jornal da Tribuna falando que estavam soltos 20 estupradores na Grande Vitória. Tem 20 estupradores soltos na Grande Vitória, né? Aí eu falei, não, peraí, deixa eu ver esse jornal de comprar, não sei o quê. Aí o senhor do posto falou assim, mas essas mulheres, o que elas estão fazendo 2 horas da manhã na rua? E foi assim, instantâneo, sabe? Só tinha uma manchete no jornal falando dos 20 estupradores e ele já falou das mulheres que estão andando na rua 2 horas da manhã. Eu falei, meu senhor, olha pra minha cara, tá vendo minha olheira? Então, eu tenho uma casa que lá no centro de Vitória, que é um centro cultural, a gente fez festa, tá? Acabou a festa, era 4h30 da manhã, eu estava trabalhando, entendeu? Chamei um taxista, ele me levou em casa, meu conhecido. E se o taxista quisesse me estuprar? A culpa era minha, porque estava 4h30 da manhã, estava dependendo do serviço dele. Aí tinha a senhorinha que era, não, mas aí a senhorinha começou a discutir com ele, né, que não é bem assim, não sei o que, e deixei os dois para lá. Mas assim, no nosso cotidiano, a gente sabe muito bem que não adianta nem mexer com os velhinhos, com as velhinhas, que já está no outro patamar, já acho que, né, já vai transcender, a gente não precisa discutir isso. Mas no nosso cotidiano, né, de vivência, né, das nossas relações, de amigos, namorados, namoradas, enfim, a gente sabe que a questão do abuso é muito séria, né? Quantas aqui, de repente, não conhece alguém que já foi estuprada por um amigo, porque estava bêbado no rock, e o cara, sei lá, achou no direito. Então, assim, a questão da marcha acaba gerando essa questão de identificação de cada uma, porque a gente passa por abuso o tempo todo, né? Encoxada no ônibus, né? Passando na frente de qualquer lugar que tenha mais de 2 caras, porque um tem que se exibir para o outro, para te chamar de alguma coisa. E assim, é sempre, cara, é sempre de uma forma pejorativa, né? Que traz a mulher para um nível de desqualificação, realmente, né? E aí a questão da Marcha das Vadias traz muito essa questão de ressignificação. A gente trabalhou muito isso esse ano, né? Hoje de manhã eu estava pensando, gente, o que eu vou falar, esse negócio de ser mulher e não sei o quê. E eu comecei a pensar minha trajetória dentro do feminismo e o que me trouxe até a Marcha das Vadias e por que eu me identifico tanto com a marcha, né? Bem, eu costumo dizer que eu sou feminista, socióloga, bissexual, agora já estou colocando maconheira no meio também, porque, né, são várias lutas que a gente tem que agregar. E aí teve uma amiga minha que discutiu, não, mas não é maconheira, é maconheirista. Eu falei assim, qual que é a diferença, minha amiga? Só onde você compra o seu, que é diferente do meu, entendeu? Porque não tem que você, sabe, arranjar um outro termo para mostrar que você é politizado, né? E aí a questão da vadia... Porra, bicho, né? Por que você está usando vadia, né? Você é feminista, você luta pelos direitos das mulheres e tal. E aí, pô, você vai pegar o significado de vadia, vê o que tá lá, né? E aí tem uma piadinha que rolou muito tempo atrás na internet, né? Que era tudo assim, né? Vaca, puta, boi, né? Aí era tudo assim, né? Tudo era puta. Eu falei, cara, eu acho que é esse caminho aí, entendeu? Que a gente tem que começar a desconstruir realmente, né? Mulher da vida,
né, mulher da rua, né, tudo se a gente for parar para pensar, poxa, bicho, tipo assim, mulher do mundo, né, então tem vários significados que tudo leva a pensar que se a mulher não seguir aquele padrão de comportamento, ela está desqualificada. E aí a gente começa também a identificar umas coisas, quanta gente também é preconceituosa no discurso e nas práticas, porque tem sempre uma amiga que, fulana também, dá pra todo mundo, não sei o que, né? E aí tem essas coisas que a gente aprende desde a adolescência mesmo, né? Que o cara é galinha, fica com várias meninas, e a gente até valoriza esse cara, que é o pegador, né? E a menina que faz o mesmo tipo de coisa não serve pra casar, e papapá. E aí, pô, vamos ressignificar esse negócio, e aí... ressignificando, né, e a marcha é uma coisa ampla, né, a gente começa a desconstruir outros discursos também, né, que é a questão da orientação sexual, né, por que não chamar ela de sapatão, entendeu? E o termo correto é lésbica, pô, né, aí começar a discutir essas questões, né, que são além do vadia em si, da roupa não tá condizente, ou então, né, da questão do estupro, mas você começa a transversalizar, né, várias bandeiras do feminismo dentro dessa marcha que era uma coisa, né, que era uma coisa única, assim, né, porque, pelo menos para mim pessoalmente, né, o meu feminismo foi muito, assim, eu me tornei mulher, né, por conta dessa questão do aborto e por conta de começar a questionar por que eu passei por isso e tal, a questão da culpa, até você lidar com a culpa, né, o feminismo me salvou, né, porque se não fosse feminismo eu acho que eu estaria dando chicotada, enfim. Mas aí a questão do feminismo foi muito importante para mim, porque estruturou coisas, porque eu me vi dentro de um movimento musical, hardcore e tal, e eu falei, cara, por que eu não posso ter uma banda, entendeu? Aí eu vi que o discurso não precisava ser só acadêmico, quando eu estudei na UFES, aqui nas Ciências Sociais, e aí eu comecei a fazer grupo de sexualidade, gênero e sexualidade, não sei o quê, mas quando a gente ia para a periferia discutir gênero e sexualidade, eu não conseguia ficar naquele moldezinho acadêmico, né? A gente tinha que desconstruir, aí a gente começava a discutir a questão, né, dos palavrões. Eu lembro que a gente tinha toda uma palestra falando, né, dos palavrões, de onde que vinha buceta, de onde que vinha porra, do cacete, significando essas palavras, né, da questão do poder, do macho, enfim. E aí, assim, cara, eu tava vendo outro dia, no ano 2000, eu tinha uma banda de hardcore que era só de menina, e a gente fez alguns shows na época que chamavam Mulheres que Gozam Apresentam. Porque a gente tinha que discutir isso dentro do meio, porque as mulheres que estavam ali, aí pensei, mas mulheres que gozam? Como assim mulheres que gozam? Quando a gente distribuía panfleto aqui dentro da UFES, era absurdo, né? Como assim, tá querendo chocar? Não, mulheres que gozam na sua cara, porque mulheres que gozam da sua cara, depende do que você quer. E assim, e nisso a gente ia. Mas na marcha, eu acho que meio que me encontrei, sabe? Que eu acho que essa discussão de gênero, de sexualidade, tal, nessa construção desse ano, principalmente porque a gente teve que usar os nossos corpos, a gente está mostrando algumas coisas aqui, né? Tipo de reunião, dos cartazes que a gente fez e tal. Chegou o ponto que a gente falou, bicho, vamos colocar a cara, né, pra bater. E assim, não é uma questão de, né, tá querendo se autopromover e tal. Tem a questão do ego, sim, a gente recebe elogio, é bom você colocar uma foto e pá, né, voltar pá, né? Não vou falar que não seja bom, né, mas é essa questão de você realmente colocar o seu corpo, sabe, na luta, assim, você usar o corpo como instrumento mesmo de luta. Né? Eu não sou um padrão de beleza exemplar e tal. Vocês não têm noção quanto choca uma mulher gorda seminua na internet, entendeu? E assim, você discutir isso, né, realmente colocando a sua cara e é você, e usar pessoas reais e tal. Por que foram poucas pessoas? Porque foram poucas pessoas. Não vieram mais, né? Mas é só essa oportunidade de você poder fazer esse exercício, né? É muito bom, assim, pra mim foi libertador e está sendo libertador nesse processo, assim. Muitas coisas eu realmente estou ressignificando na minha vida por conta da construção que eu estou fazendo
com a questão da marcha. É isso. Boa noite, sou a Carolina, também faço parte do coletivo Feminina, junto com a Ana. Bom, eu vou abordar muito esse tema de dar a cara a tapa, porque eu vivi nesse meio tempo que eu tenho de início de coletivo, muito isso, que eu já cheguei já dando a cara a tapa. Meio que na minha entrada do coletivo e tal, foi essa questão de me achar no feminismo, por mais que eu seja nova e tal, e não tivesse muita experiência, que seja com aborto, com, sei lá, com algum estupro, seja ele moral, físico mesmo, eu nunca tive esse contato, mas, assim, diretamente comigo, mas eu sempre via, sempre acompanhava isso. E por que não entrar no coletivo feminista e conhecer tudo e desconstruir determinadas coisas que eu tenho na minha cabeça? E a partir daí, da minha entrada no coletivo, eu fui conhecendo pessoas que sofriam mais do que aquilo que eu imaginava que as pessoas sofriam. E pude acompanhar também a desconstrução de cada um, do que cada um tinha na cabeça. E eu mesma percebi, cara, quanto bloqueio eu tenho? Porque eu sou lésbica e tal, eu fecho minha mente pro resto. Não, hoje em dia eu tenho toda uma coisa construída e desconstruída na minha cabeça, que são determinados bloqueios assim, que eu tirei de mim. Como a questão de ser vadia. Você fala, eu sou vadia, tal, eu vou pra marcha das vadias, a pessoa já abre o olho desse tamanho. E, cara, por que vadia? E quando você fala, não, porque é a favor das mulheres e tal, a questão da liberdade da mulher, lutar também contra o que a mulher sofre, aí a pessoa, não, aí já tá pro seu lado já e tal. Mas quando você começa a falar pra ela o que ela faz como um bloqueio mesmo mental, que é chamar a outra de piranha, de puta, porque ela pegou todo mundo, mas até que ponto você vai pela sua liberdade? Porque eu não sou do tipo que chego numa balada e pego 50, mas minha amiga e nem por isso eu vou julgar ela de piranha, de puta, isso e aquilo. E também é questão de desconstruir isso. Por quê? A liberdade dela se restringe no puta, no piranha. É a liberdade dela, não preciso inserir um rótulo, uma construção disso. E aí, vindo ao ponto do dar cara a tapa, rolou da gente fazer vários vídeos para o coletivo e tal, para divulgar a marcha. E aí o meu vídeo foi mais repercutido, porque falava de prática sexual, isso e aquilo, e do que eu penso quanto às minhas práticas sexuais, e todo mundo viu, e eu cheguei a um determinado comentário que o cara falava, não, porque os outros vídeos, todo mundo falou de uma construção política, isso e aquilo, mas até que ponto é uma construção política? Por que não eu falar de uma prática sexual minha? Porque se eu chegar num bar e começar a conversar com uma amiga sobre meus desejos sexuais, isso e aquilo, eu tenho que ter uma determinada restrição, porque eu sou safada por falar disso? Não, e um cara chegar num bar e falar, não, porque eu fiz isso e isso, eu faço isso e isso, é normal do cara? E eu fiquei pensando muito nisso. Por que eu não posso fazer isso e tal? E foi outro meio de desconstrução meu. Todo mundo pode chegar e falar, enfim, desconstruir toda essa questão da safadeza, do que é promiscuidade, ou, sei lá, até mesmo o rótulo de piranha, de puta, galinha, enfim. E eu não levo só isso pro ser feminista. Eu acho que a pessoa não precisa construir nela um ser feminista. Ela precisa construir nela um ser de liberdade. E foi o que ela falou, que você é imposto cada coisa, porque desde criança você tem que cuidar de boneca, você tem que cuidar de casinha e tal, para você casar, blá blá blá. Não, hoje em dia todo mundo tem uma noção, quer dizer, todo mundo não tem uma noção do que é ser livre, mas a gente tenta, de alguma forma, ser livre. Acho que é mais ou menos por isso aí.